Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos ajude nesse tempo, que seja um tempo de crescimento, de aprendizado para todos nós. Amém? Quero pedir a Karen, que ora para a gente, por favor. Senhor Deus, obrigada por isso, Senhor, obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Obrigada também pela vida do José, Senhor, que preparou essa aula, Senhor, que seja uma boa aula, que possamos aprender, possamos conversar, Senhor, e acima de tudo, praticar, Senhor, aquilo que vamos aprender. Amém. Que essa palavra nunca é vazia, Senhor, Amém. sempre preciosa para nossas vidas. Abençoe-nos no restante desse dia, o culto também, obviamente. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, nosso personagem é o personagem Elias. A gente viu na semana passada que Elias foi um dos grandes profetas da palavra de Deus. Sua história não só está no Velho Testamento, mas a gente vai encontrar alguns relatos no Novo Testamento. Era um homem, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 17, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem que era humano, digamos assim, e que sentia tudo que nós sentimos, ele sentia também. Era pecador, sentia desejos, se sentia tentado, se sentia muitas vezes ameaçado, mas era um homem que buscava fazer a vontade de Deus. Nós vamos perceber que a história de Elias, ela está justamente no período do reino dividido. A gente lembra isso, a gente viu na aula de panorama do Velho Testamento. O reino de Israel foi dividido em 10 tribos e depois 2 tribos, 10 tribos de Israel e 2 tribos de Judá. A gente viu que no reino de Israel, nas 10 tribos, no reino do norte, todos os reis foram o quê? Foram maus. Fizeram aquilo que não agradava ao Senhor, e das 2 tribos restantes do reino do sul, de Judá, houve uma oscilação entre bons reis e reis maus. Homens que fizeram o que agradavam a Deus e homens que fizeram que não agradavam a Deus. E Elias vai estar justamente nesse período. Então aqui, reino de Israel, fizeram o que era mal, e aqui a gente tem a atuação de Elias, o nosso personagem. A gente viu na aula passada que nós, para contar a história de Elias, é preciso contar também a história de algumas outras pessoas, de outros personagens. E eu pedi a ajuda dos meninos que pudessem então fazer um pequeno resumo da vida dos 3 personagens que nós vimos na aula passada. Então, quem ficou com Acabe? Enzo. Então Enzo vai dar um pequeno resumo de quem foi Acabe, qual a importância dele nessa história de Elias. Os irmãos podem ajudar também, tá? Eu quero falar o que eu falei na semana passada. Eu gosto de uma aula participativa, onde todos podem colaborar. É uma troca de experiência, tá bom? Enzo. Acabe foi um rei. Acabe foi filho de Um rei, né? Uhum. que reinou durante 22 anos em Samaria. E ele reinou durante o período do reino dividido. Do reino dividido. Uhum. Elias atuou durante o reinado dele, e ele foi considerado um dos piores reis da história de Israel. Ele também casou com Jezabel, e fez muitas coisas que não era bom aos olhos do Senhor, por construir templo da Baal. Muito bem, perfeito, né? Então Elias, é interessante que a palavra de Deus diz que Elias foi um homem que irritou a Deus. Está lá bem escrito, com todas as letras, ele irritou a Deus. De tão mal que ele fez, tanto mal que ele fez, de tanto desagrado que ele fez a Deus, que ele irritou a Deus. Muito bem. A segunda personagem é Jezabel. Quem ficou com Jezabel? Davi. Jezabel, nome de Israel. O marido dela era Acabe. Acabe, muito bem. Ela gostava de se enfeitar com de coisa, ouro, um pouco de... Uhum. Bem vaidosa, né? Uhum. Ela era durona, mandava no marido, acreditava no deus Baal. Muito bem. Jezabel foi que trouxe a idolatria a Baal para Israel, tá?
Muito bem. Elias, quem ficou com Elias? Felipe? Elias, ele começa lá na Bíblia sem nem explicar quem ele era no início. Só falou que ele tinha dito que não ia ter chuva até que fosse da ordem dele. Aí então depois que ele disse isso a Acabe, ele fugiu até um lugar onde tinha um rio e corvos o alimentavam. Quando o rio secou, ele foi à casa de uma viúva pobre e lá ele pediu água e depois ele pediu pão. Só que a viúva disse que tinha pouca farinha para isso. Mas aí Elias disse que não ia faltar farinha no seu pote e nem azeite no seu jarro até que Deus mande chuva novamente. Depois o filho dela morreu. Então Elias pediu a Deus para que ele voltasse à vida. Depois ele foi até Israel de novo, falou com Acabe. E ele reuniu todos os profetas de Baal. Aí fez lá o sacrifício, ele disse para não colocar fogo e que o próprio Deus ia colocar. Muito bem. Aí então ele orou a Deus. Essa é a parte de hoje. Muito bem, Felipe. Ele não morreu, foi levado direto para o céu. Muito bem, muito bem. Então, o Felipe aqui, né, na verdade, todos já estão preparados para dar aula aqui na escola dominical. Muito bem, só um resumo dos 3 personagens. Acabe, o rei que irritou a Deus. Jezabel, se a gente fosse resumir Jezabel, seria feiticeira, assassina, dominadora. Realmente ela mandava no marido, né, ela que era a dona da casa. E Elias, o profeta, e o significado do nome Elias é Jeová, é Deus. A gente viu isso que, de certa forma, só o nome de Elias já resumia toda a história dele com Acabe, com Jezabel, porque a sua vida e o seu testemunho queria mostrar que realmente Jeová era o Deus de Israel. Muito bem. Como já foi dito, Elias chegou para Acabe e falou: vive o Senhor de Israel, perante cuja face estou, que nestes dias nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, a mensagem de Elias foi bem seca, bem dura e bem direta. E então, ele chegou. Não há relatos de quem foi Elias antes, a gente sabe da cidade que ele veio, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a mensagem dele foi bem curta e grossa. A gente viu que essa mensagem foi uma palavra de punição pelo pecado, foi uma palavra viva, de autoridade e, acima de tudo, uma palavra de fé. Elias foi um homem que demonstrou ter muita fé em Deus. Muito bem, nosso estudo da semana passada foi basicamente esses 3 primeiros pontos aqui, tá? A gente falou sobre os lugares pelos quais Elias passou. Tisbé foi onde ele nasceu. Nós falamos que Tisbé é um lugar que não vai achar no mapa. Elias não era de uma escola de profetas. Elias não era um nome com um sobrenome conhecido. Elias não era um homem rico, não era um homem importante, mas mesmo assim Deus usa esse homem para a sua obra. A gente vê também que depois que ele dá a mensagem para Acabe, ele vai para qual lugar? Para Querite. E ali ele é o que? Ele é sustentado por quem? Por Deus. Por Deus, através de quê? De corvos. De corvos, que vai levar o alimento, e ele então bebe da água do rio ali, do córrego do Querite. Depois disso, Deus fala para Elias: você vai sair agora desse lugar e vai para um lugar onde você vai ser o quê? Sustentado por uma viúva, lá em Sarepta. E Deus então começa a modelar a vida de Elias, e acontece aquele milagre da ressurreição do filho da viúva. Milagre que nunca tinha acontecido até então, tá bom? Então, basicamente nós falamos desses 3 lugares, as lições que nós aprendemos com Tisbé, que é o lugar onde ele nasceu, é que Deus não precisa de pessoas empoderadas para realizar a sua obra. Deus pode usar qualquer pessoa em sua obra, tá? Claro que nós devemos nos preparar, e Deus prepara, como Deus preparou Elias, mas ele não precisa de títulos para ser usado na obra de Deus, e Deus então pode usar qualquer um. No caso, por exemplo, qualquer um, por exemplo, Paulo, ele perseguia a igreja, só que aí então ele viu lá Jesus e aí começou a falar sobre Jesus para todo mundo. Uhum. Deus pode usar qualquer pessoa, até Paulo, que era um perseguidor da igreja, né? E a Bíblia diz que de perseguidor ele passou a ser perseguido, porque ele resolveu servir a Deus. Querite, a gente vê que Deus
ele direciona, mas ao mesmo tempo que ele direciona, ele provê aquilo que nós precisamos. Então, se Deus está nos chamando para a sua obra, a gente pode ter certeza que Deus vai prover, vai nos sustentar. E o Deus que dá água é o Deus que pode tirar. A gente viu isso porque o rio secou e Elias ficou sem água, então foi mandado para o outro lugar. E por último, algumas lições com Sarepta. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar, foi isso que aconteceu com Elias e também com a mulher, com a viúva, porque primeiro ela deu para o servo de Deus, para depois para si e para o seu filho. E mesmo tendo pouco, como foi o caso da viúva, nós podemos servir na obra de Deus. Muitas promessas de Deus são cumpridas através da nossa obediência, e isso a gente viu na vida de Elias e também na vida daquela mulher. Então esse aqui é um pequeno resumo, bem rapidinho, do que a gente viu na aula passada sobre Elias. Muito bem, após 3 anos esse acontecimento, o que acontece? Elias se apresenta a Acabe. Depois do treinamento, então o que acontece? É tempo da ação. A gente vê que nesse período do treinamento, Deus quebrou Elias, Deus modelou Elias, colocou na forma que ele queria, para então Elias ter a grande ação da sua vida, que ele iria então confrontar com os profetas de Baal. E a gente vê isso quando Elias chega para Acabe. Acabe pergunta: é mesmo você o perturbador de Israel? Então quero convidar vocês para que abram suas Bíblias. 1 Reis, livro de 1 Reis. Capítulo 18. Vamos ler o primeiro versículo. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Vamos pular aqui para o versículo 16. Então Abadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou isso, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu isso, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu: não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Agora ordena que se reúne a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então a gente vê que Elias, para o rei, era considerado o perturbador de Israel. Tudo que estava acontecendo com Israel, segundo Acabe, seria culpa de quem? De Elias, porque foi Elias que chegou e profetizou que não haveria chuva sobre a terra. Então a gente já vê aí que é um período de 3 anos, um pouco mais de 3 anos, sem chuva sobre a terra. Então o sofrimento, a gente pode imaginar o sofrimento que o povo estava passando e quantas pessoas já haviam morrido por causa da fome e de sede também, porque não havia chuva sobre a terra. Mais uma vez, a gente vê que os anúncios de Elias não eram cheios de flores, né? Ele chega e dá a sua mensagem. Olha, não sou nenhum perturbador, quem está perturbando é você. Quem está fazendo a coisa errada é você. Quem está abandonando os caminhos de Deus é você e a sua casa, é você e a sua família. Então não me culpe por uma culpa que você tem. Em outras palavras, Elias diz isso para Acabe. Então Elias convoca todo o povo para se reunir no Monte Carmelo. 2 fatos possibilitaram a coragem de Elias. Primeiro, a fé. Elias, ele cria que quem estava no comando de tudo isso era Deus. Elias já tinha uma grande experiência com Deus, nos 2 lugares que a gente viu, né, em Sarepta e Querite, sendo sustentado. Elias viu a ressurreição de uma pessoa que nunca tinha acontecido. Elias viu Deus suprir para eles todos os dias o que eles precisavam, ali no milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Então Elias já tinha uma grande experiência com Deus e nós podemos determinar que Elias era um homem de fé. E também essa coragem de Elias vem também porque ele já tinha passado pelo treinamento dele, que Deus fez com ele nesses lugares. Então, Elias
ele tinha firmeza naquilo que estava falando. Então, Elias convoca todo o povo para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é bastante popular no Antigo Testamento, na Bíblia há pelo menos 30 menções dele. Ele fica de frente para o mar Mediterrâneo, tem uma vista bonita, não é considerado alto, mais ou menos 500 metros em relação ao nível do mar. E é interessante a gente pensar nisso, porque isso resolve um problema que alguns críticos têm da Bíblia. Algumas pessoas falam assim, como é que não tinha água sobre a terra naqueles 3 anos e a Bíblia fala que teve que trazer baldes e baldes de água para encher os holocaustos ali que eram oferecidos. Então isso resolve o problema que muito provavelmente essa água era trazida da onde? Do mar, já que não ficava tão longe do mar. Então isso resolve o problema. Se alguém criticar, então a gente sabe que essa água provavelmente veio do mar Mediterrâneo. A palavra Carmelo, Monte Carmelo, pode ser traduzida por campo fértil. Lembra a questão do nome na Bíblia? Como a Bíblia dá uma importância muito grande ao significado dos nomes, né? Sarepta, Querite, cortar, fundir, modelar. E agora, Carmelo significa campo fértil. O que é que isso pode trazer de lição para a gente? Que após o preparo de Deus na nossa vida, após o treinamento de Deus na nossa vida, nós nos tornamos o quê? Campo fértil. Para quem trabalhar? Para Deus trabalhar através de nós. É interessante que Deus trabalha em nós e Deus trabalha através de nós. Então, quando nós somos preparados, moldados, modelados, eu sempre gosto de pensar que Deus sempre está fazendo ajustes na nossa vida, né? Tirando uma pecinha ali, um parafuso, alguma coisa que está fora do lugar. Claro, considerando que nós estamos deixando Deus nos usar. Deixando Deus nos trabalhar, Deus trabalhar em nós. Então, nós nos tornamos, então, um campo fértil. Os historiadores contam que o Monte Carmelo, por ser fértil, havia uma grande produção de uvas ali no Monte Carmelo, ok? Até aí tudo bem? Ok. Todo o sincretismo religioso em muito havia afetado a Israel, ceifando muitas vidas, seja pela espada dos profetas de Baal, seja pela seca ou pela fome naquela terra. Vamos lembrar que essa situação está nesse patamar em Israel por causa do quê? Do sincretismo. Alguém lembra o que nós falamos sobre sincretismo? O que significa sincretismo? Mistura. Né? Mistura, nesse caso, mistura o quê? Religiosa. Então, há uma mistura de crenças. Muito provavelmente, o povo de Israel ainda cria em Deus. Mas também eles criam em outras coisas, como eles estavam crendo em Aserá, em Baal e até em outros deuses ali da época. Então, o problema é que eles, além de crerem em Deus, eles estavam crendo, né, em outras coisas. Então, havia um sincretismo, uma mistura religiosa muito parecido com o que acontece nos dias de hoje. A gente falou, né, se a gente chega em qualquer casa e falar sobre Deus, as pessoas vão gostar. Dificilmente alguém vai recusar quando a gente quer falar sobre Deus. Mas o problema é que, além de crerem em Deus, essas pessoas também creem em quê? Em Maria, em santos, em candomblé e outras coisas. Então aí acontece a mistura, o sincretismo religioso. Muito bem. Então, os personagens dessa história: Elias, que a gente já conhece, o profeta de Deus; Acabe, que era o rei, um rei que irritou a Deus; Baal, que era o deus da prosperidade, era considerado o deus que fazia chover, o deus que fazia o sol aparecer. Então, praticamente Baal era um deus supremo naquela época. E aí aparecem então os personagens da nossa história de hoje, que são os profetas de Baal e também os profetas de Aserá. Aserá entra na história agora
Porque a Bíblia fala em 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Eu acho que eu não troquei, não, acho que é esse mesmo, né? 450 de Baal e 400 de Aserá. Aserá era uma deusa e era considerada a esposa de Baal, ok? Então, a tamanha importância. Esses profetas, eles comiam, como a Bíblia diz ali, nós lemos, eles comiam da mesa de quem? De Jezabel. Eram pessoas importantes, eram pessoas que tinham um cargo alto ali no reino. Então, eram pessoas que foram desafiadas, Elias toca na ferida deles, mas eram pessoas importantes para Acabe e o reino de Israel. E também os nossos personagens, Deus e o povo de Israel. O que é que Elias faz? Elias convoca todas essas pessoas para estarem aonde? No Monte Carmelo. No monte que significa campo fértil. E ali a gente vai ver que Elias foi grandemente usado por Deus. Essa Azerá aí é a mesma Astarote, é a mesma Star da Mesopotâmia. Ela é a mesma entidade, divindade feminina, ela só muda de nome, vai passando de uma nação para outra. Uhum. É interessante que toda religião pagã tem uma deusa. Tem uma deusa. Uhum. É interessante, eu trabalhei com alguns povos indígenas e eles também têm deusas, tem deuses e tem deusas também. Sempre a esposa do Deus maior, às vezes até um pouco inferior, mas ela era a esposa do Deus maior e que tinha um domínio sobre determinadas situações. Geralmente a deusa não era tão poderosa quanto o Deus, com D minúsculo, mas sempre estava ali quase no mesmo patamar. Então existe esse fato de que quase todos os povos têm essa questão de deuses e deusas também, ok? Mais alguém? Seguindo. Alguém pode ler para a gente aí esse texto? Bem alto e bonito. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta, sem resposta, que lançou antes do confronto. Muito bem. Que pergunta é essa? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Alguém lê para a gente. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Muito bem. Então essa é a pergunta que Elias faz para o povo. Eu quero voltar um pouco, eu lembrei de uns fatos aqui sobre a questão dos profetas de Baal e os profetas de Aserá. Os cultos realizados a esses deuses eram verdadeiros espetáculos. A história conta, e a Bíblia até fala um pouco sobre isso. Eles dançavam, se mutilavam, havia também provavelmente sacrifício, não só de bichos, mas também de crianças. Então, a gente vê a total degradação do povo espiritualmente falando. Um povo que foi orientado a servir a Deus, chegou a esse ponto de adorar a deuses que exigiam esse tipo de coisa, até sacrifício de crianças. Então, a degradação espiritual do povo chegou a esse ponto. Muito bem, então a pergunta que Elias faz: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Então, essa é uma pergunta que a gente vai ver na história da Bíblia que se repete. Por muitas vezes o povo se misturou. Por muitas vezes o povo começou a se afastar de Deus e a se entregar a outros deuses. A gente vai ver isso quando Moisés desce do monte e Moisés fala assim: olha, quem é do Senhor, venha para mim, chegue. E algumas pessoas chegam, se eu não me engano, 1 ou 2 tribos chega para
para junto de Moisés e as outras todas não. E Deus então manda que eles fossem mortos ali. E eles morrem à espada porque não escolheram a Deus. A gente vai ver isso também com Josué. Quando Josué fala, olha, vocês podem servir a uma coisa e a outra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa escolha já é uma coisa repetida na Bíblia, porque Deus, ele não é um Deus que gosta ou que quer ser dividido. A atenção que nós devemos ter deve ser somente a Deus. Então, todas as vezes que nós dividimos a nossa atenção, o nosso primeiro lugar para com outras coisas que não são para com Deus, então a gente está meio que fazendo uma espécie de idolatria e se afastando também do caminho de Deus. Então, Elias ali estabelece as regras do combate. Quais regras seriam essas? Então, 2 novilhos deveriam ser preparados, deveriam ser mortos. Um novilho seria oferecido para quem? Para Baal. E outro novilho seria oferecido para o Senhor, para Jeová, para Deus, ok? O desafio ele pode ser considerado justo. Não era um desafio que estava assim, muito aquém daquilo que eles criam, daquilo que eles estavam vivendo naquela época. Por quê? Porque Baal era adorado como Deus Sol. Era o Deus que controlava as riquezas e produtividade da terra. Então, talvez até para eles pensaram, não, se Baal faz tudo isso, Baal vai ser o vencedor desse combate. Ao mesmo tempo, muitos ainda criam que Jeová era conhecido como o Deus criador de tudo. Então, o combate estava meio igual, não estava nada assim muito desigual, muito afastado. Pelo contrário, as possibilidades de ganho seriam das duas partes, mas a gente sabe que Deus, ele realmente é o Deus criador de todas as coisas. Elias deu a chance para os 850 profetas fazerem o seu sacrifício. Nesse ponto da história é bem interessante porque eles começam o seu ritual, oferecem o sacrifício e começam o ritual. Dançam, pulam, gritam, se mutilam, se cortam. E o que é que Elias faz diante dessa situação? Ri. E não somente ri, mas zomba. Zomba, tira sarro, faz piadinha do que estava acontecendo. Gritem mais alto, vamos lá. Talvez ele esteja dormindo. Eu estava pesquisando sobre isso. Existe alguma provável tradução que Elias fala assim: talvez ele estivesse fazendo cocô, sentado no vaso, no trono. Então espere ele terminar de fazer as suas necessidades. Quem sabe ele vai atender vocês. Então chegou a esse ponto o sarro que Elias tira ali do povo dos profetas de Baal. Então o desespero foi tão grande que eles começaram a se mutilar. 1 Reis capítulo 18, versículo 27. Vamos ler aqui rapidinho. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo, e precise que acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue deles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas nada houve, ninguém respondeu, ninguém atendeu. Então, o desespero foi muito grande porque eles estavam crendo naquilo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Esses profetas, eles estavam sendo sinceros? O que é que vocês acham? Naquilo que eles estavam fazendo, eles estavam sendo sinceros? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É bem interessante a gente pensar nisso. Eles não estavam fazendo uma coisa que eles não criam. Eles criam realmente naquilo, a ponto de se retalhar, de se mutilar. Nos faz pensar o seguinte: não basta a gente crer em Deus, mas a gente precisa crer no Deus verdadeiro. Tem muitas pessoas aí que creem e que talvez até façam coisas muito mais
esplêndidas do que nós. Às vezes a gente nem para a igreja vem, que é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes a gente nem lê a Bíblia dentro de casa, que é o mínimo que a gente pode fazer. E tem muita pessoa sincera aí, crendo num Deus errado e pagando promessa, andando de joelhos, andando de São Paulo até a Aparecida do Norte. Não é isso que acontece? E nós que cremos no Deus verdadeiro, nós que, pelo menos a gente diz que crê, né? A gente que tem fé no Deus que é todo-poderoso, um Deus que faz chover, um Deus que criou todas as coisas, às vezes nós somos incapazes de fazer para Deus o mínimo de sacrifício. O que é que o Salmo 100 diz? Celebrai com júbilos ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Então a gente precisa servir a Deus. Como é a nossa manifestação de crer em Deus? É servir a Deus, é fazer alguma coisa para Deus. E precisamos pensar nisso. Ontem no jogo quem assistiu Palmeiras e Flamengo, não gosto nem de falar o nome Flamengo, mas tudo bem. Mas enfim, quem assistiu o jogo, no finalzinho, quando o Palmeiras ganhou, teve um cara andando de joelhos no campo, pagando promessa. Pagando promessa. Eu não estou falando aqui para ninguém pagar promessa, não, de fazer esse tipo de coisa, mas às vezes eu sinto que nós fazemos muito pouco para o tamanho da fé que a gente diz ter e para o tamanho de Deus, do Deus que a gente crê. Então eu acho que a gente pode fazer um pouco mais para Deus. E esses profetas aí são exemplos para nós. Eles se retalhavam, eles estavam dispostos a dar a sua vida. No caso dos torcedores, alguns saíram do Rio de Janeiro, outros saíram de São Paulo. De São Paulo. Imagine, foi para Montevidéu. Montevidéu, não foi? Montevidéu. Então, gastaram, né, muito dinheiro. Mais perto que é Quixaba. Sim, com certeza. Com certeza. Então, veja aí, né? Eu lembro de uma história lá no seminário que um professor contava, de uma irmã que chegou disposta a servir. Não, eu estou aqui para servir a Deus e qualquer coisa que o irmão precisar, eu estou aqui para servir. E na primeira oportunidade, a gente estava limpando a capela lá e precisou de uma vassoura. E essa irmã falou, não, minha vassoura eu não dou não. Não, porque aí vão estragar minha vassoura, ninguém vai pagar. E aí o professor falou, irmã, a senhora está disposta a dar a sua vida, mas a sua vassoura você não está disposta a dar. Olha a incoerência. A gente diz, mas a gente não faz. Então a gente precisa cuidar muito e precisa, às vezes a gente pensa no Elias, pensa em Deus, mas a gente esquece que esses homens que fizeram o que é errado também estão nos ensinando a fazer o que é certo, que é se oferecer em sacrifício a Deus. Muito bem. Não aconteceu nada, aqueles homens se retalharam, aqueles homens se mutilaram, cantaram, pularam, sambaram ali perto do altar e nada aconteceu. E Elias então passa a ser a pessoa da ação nesse momento. Elias então restaura o altar de Deus. 1 Reis 18, 36 e 37. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o que acontece? Nada acontece ali com os profetas de Baal e de Aserá, e Elias ergue o altar, mata o bicho, coloca 12 pedras, essas 12 pedras simbolizam que as 12 tribos de Israel, e oferece o sacrifício a Deus, e clama e ora a Deus para que Deus então pudesse responder naquela situação e mostrasse para o povo quem era o verdadeiro, e não só o verdadeiro e único Deus. E único Deus. Isso é importante, porque como havia mistura, como havia sincretismo, era necessário que se mostrasse que Deus era verdadeiro e único, que não existia outro Deus, somente o Deus Jeová, Criador de todas as coisas. O que acontece? A descida do fogo consumiu o holocausto,
lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. Então, a manifestação do poder de Deus foi tão grande que toda a água que estava perto ali seca. Não somente a que estava ali no bicho, porque Elias mandou molhar bastante para que a manifestação fosse muito grande. Então, Deus mostra o seu poder de maneira tão grandiosa que não somente a água do bicho, mas toda a água ao redor seca. E então o povo reconhece que somente Deus era Deus. Os profetas de Aserá e Baal foram mortos por ordem de Elias e Acabe foi desmoralizado diante do povo. Então, com essa situação, Acabe, ele perde um pouco do seu status perante o povo. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo já tinha ouvido tantas histórias de Deus, já havia visto tanta manifestação de Deus, mas foi preciso passar por isso para que eles reconhecessem que Deus era Deus e que não existia nenhum Deus. A gente pode então tirar algumas lições com o Monte Carmelo, que é um monte que significa campo fértil. Que lições nós podemos tirar? Primeiro, qualquer coisa que ocupar o primeiro lugar vai ocupar o lugar de Deus na sua vida e vai se tornar um Deus para você. Por que nós falamos isso? Porque se eu for perguntar aqui para os irmãos, se naquele momento vocês escolheriam Deus antes do sacrifício, né? Deus ou Baal? Todo mundo ia falar: não, a gente escolheria Deus. A gente falaria bem alto: não, Deus, com certeza. Mas em muitas situações, como nós falamos, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Coisas que ocupam o primeiro lugar. E quando uma coisa ou uma pessoa começa a ocupar o primeiro lugar na minha vida, ele passa a ser um Deus. E se ele passa a ser um Deus, ele está ocupando o lugar de quem? Deus. De Deus. Do Deus único e verdadeiro. Então essas coisas podem ser várias. Pode ser o seu filho, pode ser o meu filho, pode ser o meu trabalho. Acho que o pior Deus que tem é o eu. O eu, sim. Porque quando eu começo a gente acha até que esse aí pode. Não, e não pode, né? E não pode. Porque às vezes a gente se coloca tanto, todas as decisões são baseadas em mim, no que eu sou, ou no que eu posso fazer, eu acabo me esquecendo de Deus, que eu me torno um Deus para mim mesmo. E ocupo o lugar de Deus. Antigamente e até hoje, o dinheiro. O dinheiro, sim. E a gente vê no mundo uma busca frenética pelo dinheiro para ter mais, para poder mais. E muitas vezes o dinheiro ocupa o lugar de Deus. Não só aí fora, mas dentro da igreja também. Né? Então, qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus qualquer coisa que se torne em primeiro lugar vai ser um Deus para mim e vai ocupar o lugar de Deus. Deus quer que o seu povo tome uma decisão. Deus quer que nós tomemos uma decisão. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Elias. Até quando vocês vão servir a dois senhores? Até quando vocês vão permitir essa mistura dentro do lado de vocês? Então, Deus quer que a gente tome uma decisão e venha para o lado de Deus. É como se fosse uma identidade, né? Qual é a minha identidade? A minha identidade é ser crente. Então, venha para o lado de Deus e faça aquilo que agrade a Deus, ok? Irmãos, até aí, tudo bem? Ok? Obediência dividida é tão errada quanto idolatria declarada. Eu peguei essa frase de um livro, achei bem interessante. Porque às vezes a gente obedece, mas a gente divide os pensamentos. Eu vou um pouquinho para a igreja, mas eu também vou um pouquinho para outro lugar. Eu dou um pouquinho para a igreja, mas também dou um pouquinho para outro lugar. Ou seja, a minha obediência está o quê? Dividida. E ela é tão errada quanto a idolatria declarada. Então, muito cuidado com isso. A gente não pode servir a dois senhores, a gente precisa somente servir a Deus. Tomar a decisão de seguir a Deus e o caminho dele é importante, mas não é o suficiente. É necessário perseverar naquilo que decidiu, porque a vida cristã, ela apresenta muitas provações, dificuldades, e a gente sabe que nessa caminhada
muita gente afasta completamente. Quando meu pai ele já tinha os 12 filhos, ele tirou uma foto com os 12 e colocou uma frase escrita assim, bem bonita: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ia todo mundo para a igreja, todo mundo aprendeu a Bíblia. Quantos estão seguindo a Deus hoje? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não basta conhecer. Uma palavra que é muito importante é perseverar. Seguir Jesus, seguir o Evangelho é uma coisa muito difícil. E não pode ser só com oba-oba, com show, com cura e com milagre, porque isso é espuma de Coca-Cola. Sim. Uhum. Isso aí não sustenta ninguém. Apesar de ser gostoso. Mas é verdade. A gente precisa ter em mente que a vida cristã é um processo de crescimento e de busca a Deus. O que eu faço hoje, o que eu aprendi hoje, não é suficiente para amanhã. O que eu me alimentei hoje aqui, não é suficiente para amanhã. Eu preciso me alimentar todos os dias. E a vida cristã, como foi dito, não é fácil. Porque é pregado por aí que é fácil. Porque eu tenho que ter, porque eu mereço ter. É aí que aí fora é pregado dessa forma. Mas, biblicamente, a gente sabe que não é fácil. Que haverão lutas, provações, e eu preciso me manter no caminho e perseverar no caminho de Deus. Outras lições. Antes de Deus se manifestar, é preciso restaurar o altar que está em ruínas. E aqui penso no altar da nossa vida. Às vezes nós queremos grandes manifestações de Deus através de mim, através de nós. Mas é preciso que a gente restaure o que está quebrado. Restaure o que está destruído, para que Deus possa se manifestar através de nós. Eu posso confessar para os irmãos que eu estou aqui hoje porque Deus tem restaurado da minha vida o que havia destruído. O que eu havia destruído. O que eu havia destruído. Então a gente precisa fazer isso. Todos os dias. Tem uma música que fala: vem, Senhor, e me renova todos os dias. Eu não lembro do resto, mas eu sempre lembro dessa parte, né? Vem, Senhor. Como é que alguém canta? Alguém sabe? Vem, Senhor, e me renova todos os dias. E aí por aí vai, né? Então a gente precisa dessa renovação do Senhor em nossa vida todos os dias. Quarta lição, pensando no Monte Carmelo, a nossa maior ferramenta de vitória é a oração. Então a gente precisa sempre estar buscando a Deus em oração. E quando eu falo em vitória, não é grandes manifestações poderosas, não. São as vitórias do dia a dia, das lutas do dia a dia que nós temos. Está com dificuldade? Ore, Deus vai lhe dar a vitória. Ok? Muito bem. Seguindo, muito bem, até aí a gente vê o final dessa história ali do monte. É quando Deus manda a chuva, e muita chuva sobre Israel. Vamos lembrar que por um tempo, por 3 anos e meio, não havia chuva sobre a terra, e Deus, então, através da oração de Elias, permite que voltasse a chover sobre Israel. E Elias até foi cordial para cá. Né? Sim. Ok. Depois da vitória do Carmelo, quando Elias prevaleceu diante dos homens e diante de Deus, ele fragilizou-se e temeu e fugiu. O que acontece? Jezabel, a nossa personagem favorita, para não dizer o contrário, ela então vê tudo o que acontece e fica com tanta raiva de Elias que resolve matá-lo e procurá-lo aonde ele estivesse. E Elias então fica com medo. É interessante a gente pensar que um homem que teve tanta coragem para chegar para Acabe de maneira dura e dar aquelas mensagens, um homem que viu tanta manifestação do poder de Deus, ele então fica com medo de Jezabel. Algumas pessoas até falam que Elias passou por um processo de depressão. Não sei exatamente se é isso, mas o fato é que ele teve medo, ele temeu a mulher do rei. E então foge. Eu vou passar um pouquinho rápido por causa do nosso tempo. E aí, que fala exatamente sobre Jezabel, que ficou com raiva, e Elias resolve se esconder numa caverna. As cavernas na Bíblia têm várias finalidades e boa parte delas serve como esconderijo. Se
vocês forem estudar cavernas na Bíblia, a gente vai ver que teve caverna que foi dada de presente, teve caverna que serviu como túmulo, teve caverna que serviu como passagem de tempo, mas nesse caso, e na maioria das vezes, a caverna é lugar de esconderijo, onde Elias se esconde. Por que Elias se isolou na caverna? Primeiro, porque ele estava confuso. Provavelmente, eu fiquei pensando, por que Elias se escondeu e ficou com medo? Talvez Elias tinha tanta fé que aquela manifestação de Deus convertesse o coração de Acabe e de Jezabel, que ele ficou meio que decepcionado com a situação. Poxa, aconteceu tanta coisa e esses homens não se converteram, então de repente ele ficou meio confuso com isso e o medo apareceu. O que acontece? Ele também se afastou de pessoas confiáveis. A primeira coisa que Elias fez, antes de se isolar na caverna, foi mandar o seu servo embora. Uma pessoa que ele confiava totalmente se afastou dele. Ele estava cansado diante de tanta coisa que aconteceu e ele se rende à autopiedade. Ele começa a dizer, olha, eu estou sozinho, não tem mais nenhum profeta em Israel, então não vai dar, está muito difícil, a coisa está muito preta, não tenho como resistir a tudo isso. Ele começa a se autocomiserar diante da situação e resolve se esconder nessa caverna. E aí aparecem algumas provações na vida de Elias ali na caverna. Então, algumas manifestações que pareciam ser de Deus, mas Elias vê que Deus não estava nessas manifestações. Primeiro aparece um vento muito forte, e a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Depois um terremoto, e a Bíblia diz que Deus não estava num terremoto. E depois o fogo, e a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. A gente poderia também tirar algumas aplicações dessas coisas aqui. Vento são coisas que aparecem na nossa vida rapidamente, que a gente pensa que são de Deus, né? Até a Bíblia usa ventos de doutrina como um termo pejorativo, e não é coisa de Deus. Terremoto é aquilo que destrói, né? Quando há um terremoto num lugar, tudo é destruído, tudo fica em ruínas, e fogo também. Então, na verdade, ali eram provações que Elias estava passando. E eram provações muito fortes. Só depois, então, dessas provações é que, depois do fogo, veio uma voz mansa e delicada. Elias ouviu essa voz e foi guiado para fora da caverna. Então, Deus chama aquele que se escondeu, aquele que teve medo, para fora da caverna. E Deus, então, restaura a vida de Elias. Então, Deus permite que Elias tenha um tempo de descanso. Ele estava cansado, é humano. Então, ele descansou. Deus, então, fala com Elias e Deus providencia pessoas para Elias. É nesse momento que Deus fala para Elias, você vai ter um sucessor. Ele vai dar um pouco de tempo com você e essa pessoa vai lhe ajudar no seu ministério. E Deus... Coisa que também a gente pode considerar é que, como a vitória de Elias, né, sobre os profetas de Baal, sobre toda aquela realidade foi muito poderosa, né? Assim, pode também ter surgido um certo... Não, eu consegui. Pode, sim. Deus, e sempre acontece isso sim, na vida da gente. Sim. Quando a gente chega muito em cima, vai acontecer alguma coisa que isso. vai fazer a gente, olha, o chão é aqui. O chão é aqui, exatamente, é verdade. E que eu que fiz tudo, não você. O Elias, ele teve tanto medo da Jezabel que ele andou mais ou menos 600 quilômetros no deserto até chegar lá em Horebe, que é um outro nome para Monte Sinai. Sim. No mesmo lugar que Moisés. Imagine, 600 quilômetros. É daqui, mais do que daqui para Recife. Monte Sinai, ficou lá em cima, lá, e ali que Deus se manifesta, né? E chama Elias e o tira para fora da caverna. E Deus, é como se Deus estivesse falando assim, Elias, ainda tem coisa para fazer. Eu ainda vou te usar. E Deus então fala, ó, você vai ungir a Azael, vai ungir a Jeú e vai ungir Eliseu como seu sucessor. Isso depois que Elias ouve a voz de Deus ali e Deus o traz para fora da caverna. Então a gente pode tirar algumas lições. Não permita que seus medos façam você confiar em coisas, mas confie sempre no Senhor. Nós muitas vezes temos a tendência de confiar nas situações. Se a situação está favorável, está tudo bem. Deus está comigo. Deus está comigo. Mas quando a coisa começa a desandar, aí o medo começa a aparecer. Então a gente precisa confiar, acima de tudo, em Deus e não nas situações.
O melhor lugar para onde a gente deve estar é o lugar que Deus quer, né? E a caverna não é o lugar do homem de Deus. A caverna nunca vai ser um lugar do homem de Deus, um lugar de esconderijo. A gente precisa sempre estar à tona, porque Deus vai nos usar assim como Ele usou Elias. A gente poderia colocar também a situação de que Deus sempre usa pessoas, como Deus usou Eliseu para ajudar Elias. E a importância da irmandade, a importância de um estar com o outro. A Bíblia sempre falou isso, né? Não é bom que o homem esteja só, é melhor dois, né, do que um. Então a importância do compartilhar, a importância de eu desabafar com o irmão, de eu confessar para o irmão, de eu pedir ajuda ao irmão quando necessário. Então pensando agora no último lugar de Elias, a gente viu os lugares que Elias passou, o último lugar para onde Elias vai é para onde? Para o céu. O que é o céu para você? Cantado assim, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e glória. Céu, lindo céu, né? A gente podia cantar Céu, lindo céu, que é muito bonito, né? Enfim, o céu é um lugar maravilhoso, realmente. Meio que o céu seria meio que a segunda vida? Segunda vida? Na verdade, o céu é a continuação da nossa vida. É a continuação da nossa vida, porque quem morre em Cristo, né, vai viver em Cristo, no céu. Lugar perfeito. Lugar perfeito. Então, o último lugar de Elias, diante de tudo que ele passou, foi justamente para esse lugar perfeito. A Bíblia então fala que Elias, ele não morreu, ele foi arrebatado. Eu coloquei isso aqui. Em primeiro lugar, temos um dos episódios mais fantásticos da Bíblia, o arrebatamento do profeta Elias. Não há muitas explicações de o porquê Deus fez isso. Eu fiz questão de pensar nisso, por quê? Porque Elias não era perfeito. Elias era pecador. A gente vê aqui, ele teve medo, ele fugiu de Deus. Ele fugiu de Jezabel. Era pecador, era falho, mas foi um homem que Deus usou. Mas a Bíblia não relata e nem diz o porquê que Deus arrebatou Elias e não arrebatou um outro personagem que também foi usado por Deus. Mas o fato é que Deus tirou Elias da terra e Elias não passou pela morte. O Deus que negou a Elias o pedido de morte, porque quando ele chega à depressão, aquele medo todo, ele pede para morrer e Deus não permite que ele morra e além de não permitir, dá uma coisa muito melhor para ele, que é a vida no céu e ser arrebatado. Quando estava bem próximo do arrebatamento, Elias saiu com Eliseu. Ele sabia o que ia acontecer, porque Deus revelou para ele que ele seria arrebatado. Então, Eliseu também sabia, os profetas que aparecem depois também sabiam. E Elias, então, estava preparando ali a cena para o seu arrebatamento. Os dois foram andando, Elias e Eliseu. E de repente um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu ficou olhando e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais viu Elias. Então, de uma maneira bem singular, Elias desaparece da terra e é arrebatado para o céu. É interessante que depois Elias é procurado até pelos seus profetas. A gente vê que a falta de fé dos profetas é tão grande que eles foram avisados que Elias seria arrebatado, mas depois eles mesmos começam a procurar Elias para ver se Elias estava em algum lugar. Parece que eles não creram muito naquela palavra de Deus. O arrebatamento de Elias é um prenúncio da glória para a igreja de Cristo. Irmãos, a gente não sabe se vai ser arrebatado. Provavelmente vamos morrer. Pode ser que Cristo volte antes e a gente seja arrebatado. Mas o fato é que Elias, que foi arrebatado, e todos os crentes que serão arrebatados, e todos nós que morreremos em Cristo, vamos morar no céu de Deus. Vamos morar no céu com Deus. Então essa deve ser a mensagem mais importante para nós. A nossa vida com Cristo. Somos salvos e temos a certeza de que um dia iremos morar com o Senhor. Para finalizar, né, só lembrando os lugares por onde Elias passou, né, ele foi modelado
foi transformado por Deus, foi usado por Deus, ele foi levantado por Deus e ele foi recebido pelo próprio Deus no céu, assim como um dia nós seremos recebidos pelo Senhor. Amém? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não foi um super crente, Elias não foi um robô, Elias não foi um anjo, ele foi um homem. Sujeito a pecado, sujeito a sofrimento, sujeito a tudo de ruim que nós somos sujeitos. Mas ainda assim ele foi usado por Deus. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai mandar descer fogo do céu e que o sol vai parar e que não vai haver mais chuva sobre a terra. Talvez não seja mais a maneira de Deus agir. O Deus é o mesmo, mas a maneira talvez não seja mais a mesma. Mas o fato é que, assim como Elias foi usado por Deus, nós também podemos ser usados por Deus na obra de Deus. E o meu desejo nesses 2 estudos é que a gente tenha em mente isso, que nós podemos ser usados por Deus. Não importa o que somos, precisamos ser transformados e Deus vai nos usar. Queremos ser campo fértil, campos férteis para Deus, no serviço a Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar e um bom dia para todos, tá bom? Até a noite, se Deus quiser.